te surpreender. Oito horas 14 minutos. Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, também no Face e YouTube. Você que nos acompanha aqui agora, né, ao vivo, bom dia, bem-vindo, obrigado. Para você que está ouvindo ou assistindo esse programa em outro horário aí, obrigado pela companhia, seja sempre bem-vindo. A gente segue com o Folha no Ar no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Hoje no programa com Everton Luna, na bancada com a gente, jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã. Estamos conversando aqui com o mestre em Sociologia, sociólogo, mestre em Sociologia e agora doutorando em Sociologia pela UENF, o Paulo Prado, né, batendo um papo muito bacana com a gente aqui, está fazendo um estudo que ganhou repercussão e a gente, né, traz aqui o Paulo, ele aceita esse convite para a gente bater um papo sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso, que na verdade há uma conclusão, né, Paulo, você vai falar, a gente vai entrar nisso também, de que no Brasil há muito mais racismo religioso do que intolerância. Isso já parece que muito comprovado também, e esses estudos assim, né, como o que você realiza agora, traz não só um fortalecimento para a religião que você pesquisa e essa coisa desse país laico, né, que somos, mais no papel do que em qualquer coisa, né? É igual a inclusão social dos alunos na rede pública, só tem papel, que inclusão ali é zero. Mas, enfim, é importante não só para você ter a realidade exposta ali em números verdadeiros, mas sobretudo, e acredito que você pode falar sobre isso, sobre uma espécie de um refortalecimento, ou de um fortalecimento, ou de uma marcação não de território, mas assim, de fé e de pontuação, de ponto mesmo, né, de localização do que é a religião afrodescendente, né? Concordo. Eu acho que, como eu vou pontuar sempre isso, porque para mim é muito importante estar nesse espaço, conversar sobre isso, para que as pessoas possam ter outra história dessas religiões, porque a gente só conhece uma, que é passada pela família, enfim. É lógico que a forma como a gente é ensinado, a gente vai executar nossas ações, vai ter nosso posicionamento, e tudo bem a gente chegar no momento e reconhecer que o que a gente fazia era equivocado, ou preconceituoso, discriminatório, né? A questão aqui não está em vilanizar ou, né, escorrachar uma pessoa por causa de posturas preconceituosas, discriminatórias contra as religiões afro, mas é apresentar outra história para eles que talvez eles não tiveram a oportunidade de escutar esse outro lado, né? Por isso que
é importante esse espaço, para que chegue na população essa história. Campos, uma cidade extremamente macumbeira, né, com mais de 400 terreiros cadastrados pelo FRAB, né, que é o Fórum Municipal de Religiões Afro-Brasileiras, que luta, né, pelos direitos do povo de terreiro da cidade. Então, a gente vê que há uma presença massiva. Eu venho de São Paulo, interior de São Paulo, e chego aqui, olho e falo, nossa, que punhado de terreiro tem aqui. E aí eu converso com pessoas campistas, que me perguntam, tem terreiro em Campos? Eu falo, gente, se eu for ali na UENF, eu consigo mapear 10 terreiros para você visitar ali, ó, num raio de, sei lá, 5 quilômetros. Né? Isso é a presença do povo de terreiro na cidade, né? Muito significativo. Não só para a cidade, mas para a região também, né? Então, desculpa, Everton. Pode ir, tá aberto. Não, eu acho que você ia falar o mesmo, não sei. Então, Campos é uma cidade macumbeira? É uma cidade macumbeira. Que legal, cara. Se a gente for pensar 400 terreiros cadastrados, né? Não é uma média normal? Não. E se a gente for pensar que é uma subnotificação ainda. Porque tem terreiros que se encontram em áreas mais rurais, lugares mais afastados, de difícil acesso. Então, isso é o número cadastrado. Espera-se que tenha muito mais terreiros dentro da cidade. Então, tem uma representação significativa até para outros terreiros da região, tipo Macaé. Muitas pessoas de terreiro de Macaé são iniciadas em Campos. Então, tem uma relação de proximidade. Nos últimos tempos, o poder público em São João da Barra tem sido um vetor de promoção de paz entre as religiões, do diálogo interreligioso. Como que você, assim, observa esse movimento do poder público agir em prol do que diz a Constituição, a legislação vigente? Como que você observa, você analisa essa questão? Então, a cidade tem alguns marcos importantes para a defesa de terreiro da cidade. Por exemplo, o FRAB, diante desses 14 terreiros que foram fechados entre 2015 e 2020, em diálogo com a prefeitura, eles conseguiram algumas políticas públicas, né, se a gente pode nomear dessa forma, para dar conta desses terreiros. Por exemplo, um aluguel social dessas pessoas que foram expulsas, né, dos seus territórios. Por quê? Muitas vezes, o terreiro não é só o terreiro, o espaço sagrado, é a casa da pessoa, né? Então, quando você expulsa o terreiro, você expulsa essas pessoas também das suas casas. Aonde elas vão morar? Para onde que elas vão? Então, eles conseguiram o aluguel social, conseguiram também uma indenização para as pessoas também que tiveram seus terreiros fechados. Isso são marcos importantes. A gente não consegue encontrar no Brasil registros desse movimento político, né, da prefeitura frente a isso. É lógico que eles fazem meio que no bastidores, né? Porque ninguém quer assumir a defesa dos direitos de terreiro, porque sabe que vai perder uma parte do eleitorado, né? Então, eles fazem meio no bastidores, te dão um aval ali, mas, olha, não coloca meu nome, não fala sobre isso. A gente tem vereadores que são de terreiros, mas que não levanta a pauta que são de terreiros. Então... Aliás, tinha um famoso, lá na sua terra, lá, ó, tinha um famosão, pai de santo, não só de terreiro, é pai de santo. Então... Pegou santo uma vez aqui na rádio comigo aqui. Tem história para contar aqui que dá um livro. Eu acho que eu vou escrever um livro um dia. Escreva. Só as comédias. Mas não é comédia, foi fato. Sim. Você chegou a ver? Foi. Você estava junto, Beto também estava. Nos piores momentos ele está. Sempre. Nesse não é o pior momento, mas... Ou seja, vocês teve a experiência de cambonar, ser cambone, né? Cuidar de quem está incorporando a entidade, nem sabia ali no momento. E me rezou, segurou nas minhas mãos e pegou o santo ali e foi. Lá da Baixada. E foi vereador e famoso aí em Campos. E se falar o nome dele, todo mundo sabe. Não vou. Não tem essa. Acho que não precisa, né? Sim, enfim. Sim. Mas sim, vamos lá. Aí hoje nós temos. E eu também morei em frente, já que você está falando sessão fofoca. Você gosta, né, Cláudio Nogueira? Rapaz, eu gosto, mas estou passando a gostar. Não, eu morei em frente a um terreiro. Dona Leléia, rezadeira, tadinha. Que né, a gente fala rezadeira no sentido carinhoso. Falecida hoje, mas deixou ali sempre o carinho dela com a gente. E assim, eu tinha uma câmerazinha
tem, né, na frente de casa, aquele negócio de vigiar portão, né? Só que a bicha pega ângulo grande, né? Eu, filho, os políticos botavam o carro em frente de casa ali, não sabendo que eu tava vendo tudo ali, os vereadores, pra mim. Época de campanha, esquece, filho, candidato a prefeito, governador, é tudo pra tomar um passe. Sim. Pra tomar um... né? E é um negócio impressionante, cara. O que depois esconde, né? Chato é isso. Podemos dizer, ninguém nega da força espiritual dos terreiros, né? Porque se procura, é o que acontece, né? Faz acontecer. Mas é isso, é tudo no bastidores, tudo escondidinho, né? Tudo no sigilo para que as pessoas não saibam quem está frequentando. E né? voltando um pouquinho nesse assunto, que você tinha comentado que Campos tem um número grande de terreiros. Mas, em geral, as pessoas não sabem, se surpreendem com o número. Esse apagamento, onde que está a raiz desse apagamento? Por que as pessoas não sabem que na sua cidade tem mais de 400 terreiros? Mais de 400 terreiros cadastrados. Por quê? Por que as pessoas não sabem? A gente pode pensar, acho que pelo principal aspecto, de se blindar da violência. A gente já tem uma questão que as pessoas, quando são questionadas pelo IBGE, elas não assumem que são de terreiro, né? Por causa do medo da violência, da forma como você vai ser vista pela população. Então, há um processo de não se esconder, mas se blindar um pouco dessas violências. Então, isso vai se refletir em outras coisas. Por exemplo, é difícil a gente encontrar terreiros com letreiro aqui. Terreiro Ilê Axé. Muito difícil. Também é uma forma deles ficarem mais escondidos, para se blindar dessa violência. Uma pessoa de terreiro, é difícil ela também falar para você que ela é de terreiro, né, em conversas. Só se ela se sentir confortável. Na minha entrevista, quando eu falava com as lideranças de terreiro, ela falava, olha, esse assunto eu não comento muito não. Só se a pessoa toca ali, eu falo alguma coisa ou outra, mas eu não vou aprofundando. Então, para mim, esse apagamento surge, principalmente por causa desse fator de tentar se blindar. São também religiões que trabalham com o segredo é a base do candomblé, então para eles também estar reclusa é uma coisa que faz parte também da sua filosofia. E a gente pode pensar também a estrutura, tanto política, tanto de outras formas, por exemplo, né? Cadê as rádios fazendo esse movimento que vocês fazem sempre de chamar os terreiros para falar? Né? Cadê essas pessoas na televisão? Então isso tudo junta para o imaginário de que não existe. Que é isso que eles querem fazer, que não existe essas religiões. Então quando a gente não fala sobre, não comenta sobre, a gente acaba incentivando para que elas fiquem escondidas. E as pessoas só ficam nesses bastidores circulando. E a gente já triscou um pouquinho no assunto, mas agora vamos retomar ele com mais força. Como esses terreiros também, eles são celeiros de ensinamentos, de cultura, que merecem ser preservados, como qualquer cultura brasileira, qualquer cultura que faz parte da sociedade. A gente falou um pouquinho, né, de coisas que são culturais, que a população faz e que a gente nem sabe que tem uma raiz afro. Como que você observa que, para além dos terreiros, essa preservação deve caminhar? Qual deve ser as ações práticas do poder público, da sociedade civil, para que esses ensinamentos não sejam perdidos, né? Sim. Acho que isso é importante dizer, porque vai até ajudar a gente a entender por que é racismo religioso. Se a gente for pensar os terreiros, eles foram esses lugares que protegeram saberes negros e indígenas. Modo de estar, de viver, de se relacionar com o mundo, que não se baseia no mundo cristão ou europeu. Então, eles valorizam isso, mantiveram viva essas tradições. Se a gente ainda tem vivo na nossa sociedade o Yorubá, né, falando Yorubá, porque o candomblé, vários candomblé é falado, cantado em Yorubá, uma língua, né? Então, é graças ao terreiro que isso está vivo. Se a gente fala do samba, que foi perseguido por vários momentos, samba também era tocado nos terreiros. Tem o terreiro também como esse lugar de proteção. O jongo também, várias expressões culturais que a gente tem, os terreiros que mantiveram vivo. E aí a gente pode até pensar nesse momento atual onde todo mundo quer ser fitness, todo mundo quer ser saudável, essa busca por uma alimentação mais saudável. Os terreiros já tinham esse ensinamento, né? A importância tanto das plantas, do animal, de uma boa alimentação. Então essas formas de se relacionar
tanto com a comida, tanto com a natureza, os terreiros mantiveram esses saberes. Hoje a gente tem uma mercantilização disso, né? Você paga caro, mas o terreiro já estava ali. Não é à toa que os terreiros vão ser conhecidos como SUS do pobre, porque as pessoas iam procurar o terreiro para resolver as suas questões, porque a medicina tradicional não dava conta. Então é isso que a gente está falando, proteger esses saberes tradicionais. O saber que uma dor de cabeça, uma dor no estômago não é resolvida com remédio, mas com chá. Né? O chá que ele vai potencializar o seu corpo, não vai ter efeitos colaterais, né? Dependendo da quantidade que você toma, lógico. Mas esses modos mais saudáveis também são cultivados dentro do terreiro, são ensinados. Então, quando a gente protege esses saberes, quando a universidade reconhece essas lideranças como mestres de cultura, mestres de saberes, então a gente entende o papel não só político ali, mas acadêmico também desses espaços. Da valorização da cultura negra também, de a gente pensar novas formas de se relacionar com o território, com o ambiente. Enfim, eu acho que proteger esses espaços também é a gente apostar em outras coisas que a gente discute com bastante profundidade, né? A preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com estar em comunidade. Enfim, são valores que os terreiros já vêm há séculos cultivando. Quem nunca levou, agora não sei que está tudo muito diferente, né? Dessa milênio para cá, eu acho que dessa milênio, enfim, dessa geração, não sei, mas dessa época aí mais passada, né? Contemporânea, quem nunca levou o filho para rezar porque tá com a espiela caída? Não é não? Você não ia não, Beto? Sua mãe lá... Muitas vezes. Né? Eu lembro que eu entrevistei um pai de santo que falou assim, eu sou o único ainda que faz isso. Sou um dos únicos ainda que continua tendo essa prática, as pessoas me procuram. Ou seja, olha esse conhecimento que a medicina tradicional às vezes não dá conta, às vezes você não tem dinheiro ou condição. A gente sabe que o transporte público em campos é uma questão muito complexa. Então, como que você vai acessar esses hospitais em momentos muito importantes ou ali de maior dificuldade? Então, os terreiros com esses espaços de medicina, eles estão dando conta disso, né? Uma garrafada, um banho de erva, enfim. Até a gente pensar, eu não vou chamar de psicoterapia, mas a gente pode pensar até numa relação terapêutica, porque o que é você ir sentar e ser atendido por um preto velho? Né? Ele escutar você falando, te dando alguns conselhos. Então tem um acolhimento, tem um processo terapêutico de cuidado, que as outras religiões também fazem, no simbolismo do pastor, do padre, né? Mas os terreiros também têm isso. Então, enfim, eu acho que é um pouco disso, assim. Tem igreja evangélica que assim, não é acirrando essa disputa que para mim deveria inexistir na realidade, né? Mas tem igreja que tem muita programação parecida com terreiro. Você, inclusive, comentava aqui no intervalo sobre isso. Só que se você falar com aquele fiel frequentador daquela igreja, ele vai falar, não, ele é da macumba, ele é macumbeiro. Como é que não, Deus me livre, não. É outra coisa. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. É isso? Sim, sim. A gente falou do catolicismo, que tem vários elementos que a gente pode falar que pertence à cultura de terreiro, né, que se encontrou com a cultura de terreiro, mas as igrejas pentecostais também. A gente estava falando o que é a quarta-feira do descarrego, o que é o óleo do benzimento, o que são essas práticas que se assemelham tanto à dos terreiros. Se a gente olha para esse movimento que algumas pessoas vão nomear como Rataté, né, Reteté, que é esse neopentecostal onde se dança muito, se incorpora o Espírito Santo, né? Se incorpora. Então, a incorporação também é uma experiência dos terreiros, né? Se incorporar algo divino. A dança, o candomblé, principalmente, a gente consegue ver isso porque tem passos muito marcados, né? Então, um orixá dança de uma forma, Xangô vai dançar de uma forma, Iemanjá vai dançar de outra, Yansan vai dançar de outra. E quando a gente olha para esses reteté, os movimentos corporais deles parecem muito com essas danças dos orixás. E aí a gente consegue fazer essa ligação, esse encontro. Aqui a gente não quer dizer, vocês não têm que usar nada disso. Olha que interessante o encontro que entre religiões pode proporcionar. Então por que a gente vai olhar de uma forma negativa? E eu queria até trazer um exemplo por causa da camisa de Cosme e Damião, que está aqui. Enfim, olha como que passa uma situação para outra.
todo mundo, mais criança mais novo, ia pegar o doce, né? Participar Eita. dessas festas de Cosme e Damião, muito famosas. A gente vai ter Mãe Claudete lá em Eldorado, fazendo festas tanto de Cosme e Damião como de festa junina também. Enfim, era algo comum das pessoas, das crianças irem. Aqui em Campos, dentro dessas últimas décadas, uma criança pegar um doce pode ser um momento que o seu terreiro pode ser fechado. Que foi o que aconteceu. A criança pegou um doce de uma festa de Cosme e Damião que estava acontecendo, passou mal posteriormente, e aí a família foi conversar com o tráfico sobre o que tinha acontecido. E aí o tráfico foi lá e quebrou todo o terreiro, culpabilizando o terreiro pela criança ter passado mal, comido um doce. Né? Ou seja, a gente não pode nem mais oferecer doce para as crianças, que era um movimento tão forte. E assim, eu vejo eu sou devoto São Cosme e Damião por conta da minha bisa. Minha bisa Dulce, católica, do apostolado do Sagrado Coração de Jesus. E ela se dedicava à festa de São Cosme e Damião de uma forma que ainda me emociona de lembrar. Porque ela dava, sei lá, 1.200 saquinhos. Porque ela era o momento do ano que ela mais gostava. Ela chamava as senhoras para fazer cocada. A cocada era feita na casa dela. Então, eu não sei em que momento se deslocou essa questão. Porque São Cosme e Damião são santos católicos. Mas por conta de todo histórico, toda a história brasileira, foi se misturando. Foi num grande balaio ali, né? E as pessoas hoje falam em São Cosme e Damião, acham que São Cosme e Damião é uma coisa da Umbanda, do Candomblé. Mas não, pô, São Cosme e Damião é um santo católico. Você entrou numa seara aí que eu queria muito falar sobre ela. E a gente tem percebido esse aumento dessa violência, que é o tal da ocupação territorial. E eu falava da escalada, né? Do mundo, Brasil, Campos, Rio. Que aí no Rio ainda brinquei, que na verdade não é brincadeira, é sério. Aqui no Rio é outro patamar. Aqui a coisa é levada à máxima potência. Se você vai falar de corrupção, uma coisa. Você vai falar de violência, né? Você tem aqui... Né? Como que esse domínio de território, de espaço, pelo tráfico, pelo crime organizado, pelas milícias, que aí também traz mais ainda essa característica fluminense, carioca, afetam diretamente a religião. E em específico, como você disse aí, o candomblé. Será que se fosse numa igreja, esse fato da criança ter passado mal por ter comido um doce, será que eles quebrariam a igreja? Até que ponto essa corda vai sendo esticada? Ou só porque vocês... eu não quero falar em fraqueza ou força, não é isso. É só porque vocês trabalham... E o candomblé, na verdade, né, e a Umbanda, tem esse terreiro oculto, apagado, como disse muito bem o Everton, para não sofrer tanto ataque. Então, assim, é uma medição de força, é uma ocupação territorial à força. Como é que você analisa esse contexto do crime organizado no estado do Rio, principalmente, dentro desse... invadindo a área da religião? Acho que isso até é interessante, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar que o Rio é essa vitrine da violência para o Brasil, né? Michel Missi já vai fazer essa discussão de como que o Rio começa a ser essa vitrine para os modos da violência se operar em outros lugares também. Seja por causa que ela foi a capital do Brasil por um tempo, as grandes mídias estão localizadas lá, então faz esse cenário ali ser mais mediatizado, né? E aí espalhar esse modo de operar para outros lugares. Enfim, mas o que eu queria pontuar é que, se a gente volta na década de 80, na década de 70, ser de uma facção, ser da favela, era também você ser entendido como ser de terreiro. Era você ser entendido como ser de macumbeiro. A gente vai encontrar notícias falando que traficante matou policial ao pé da imagem de Zé Pilintra. Então vai ter essas ideias fantasiosas, esses discursos acontecendo na mídia. E demonstrando que, na década de 70, 80 para trás,
ser do tráfico também tinha uma relação muito grande com o ser de terreiro. E aí a gente vai ter uma pesquisadora, agora me fugiu o primeiro nome dela, mas a Vital da Cunha, Cristina Vital da Cunha, ela tem essa pesquisa mostrando esse momento de virada que acontece dentro das favelas e dentro também das facções, que é os traficantes se convertendo para as igrejas pentecostais, né? E aí esse movimento deles saindo de ser de terreiro, ou deixando essas práticas, para adentrar nesse novo mundo. E a partir dessa entrada, eles começam a propagar os ideais deles. Que era, olha, aqui já não vai poder mais ter macumba. A gente agora aqui é de Deus, a gente vai levar essa palavra, é isso que tem que se ter aqui. E aí, que é um ponto importante, que às vezes a gente... O Tony se converteu, né? Se converteu. É um negócio aceitou Jesus. Aceitou Jesus, Agora ele passou pelas águas. E aí, mas o que eu queria dizer também com esse movimento, não foi só os terreiros que sofreram. Como você falou, né? A Cosme Damião é da Igreja Católica. As igrejas católicas também foram fechadas em alguns espaços. Também foi alvo desses ataques. Porque se mistura Umbanda com o catolicismo, muito tempo se mistura. Se você pergunta para pessoas mais velhas o que elas são, poxa, ela é mãe de santo, mas ela fala que ela é católica? Como assim? Olha como se mistura essas categorias. Mas é esse movimento de modificação. E isso começa a se espalhar. Aí a gente vai ter o surgimento do Complexo de Israel, né, que são esses que vão se nomear como soldados de Jesus, né, de levar essa palavra, né, de levar esse posicionamento. Então eles acabam minando os terreiros nesse território. E isso chega em Campos, que é o que eu também quero discutir no meu doutorado. Como isso chega em Campos? É uma dinâmica do Rio. Como que o tráfico daqui começa também a praticar a mesma coisa que acontece no Rio? É porque é a mesma facção? O que é isso? E aí, por enquanto, o que eu percebo tem uma discussão que o terceiro comando seria esse que mais violenta os terreiros, que são os territórios onde eles dominam, são onde que tem a maior presença dessas violências. Porém, quando eu entrevistei as lideranças de Campos que tiveram seus terreiros fechados, a questão do tráfico associado com as igrejas neopentecostais não apareceu muito. Parecia mais como uma questão pontual. Essa situação da criança comer um doce. Um outro porque foi fazer um ritual na rua, perto dos traficantes, e o traficante no outro dia foi preso, a polícia passou lá e levou muito armamento, a droga deles, e aí eles culpabilizaram o terreiro, como se o terreiro tivesse feito uma macumba para a polícia ir lá prender. Não é uma coisa sistêmica. Sim, então, lógico que a gente vê esse padrão imitativo, grupos armados expulsando o terreiro. Mas não há essa ideia que há no Rio, que é o Complexo de Israel, relacionado com as igrejas neopentecostais. Não é ideologizado ali da facção, né? Sim. Isso é uma coisa assim, me incomodou. Sim, me incomodou. Olha que um dado interessante. Em Campos teve traficantes que indenizaram terreiros que foram fechados. Porque no movimento de falar dessa luta do pessoal de ativismo religioso, entendendo que o Estado, a polícia não conseguia dar conta nesses territórios por causa da Força Armada, né, desses grupos armados, eles foram buscar alguns traficantes para conversar. Poxa, somente levava para você ser rezado lá, e fizeram isso, quebraram todo o terreiro dela. Aí o traficante falou, poxa, eu nem sabia disso, nem sabia que estava acontecendo isso. Não, fala lá para ela que quebrou, quantos que ficou, que a gente vai pagar e que isso não vai acontecer mais. Olha como que não é uma coisa de uma facção, né? Mas é mais complexo que isso em Campos. Então, o que eu venho percebendo é que, apesar de a gente ter essa referência do Rio, que o que eu quero colocar essas crenças, esses modos de se relacionar com as religiões afro, acaba sendo propagados, seja pelos jornais, sejam pelas mídias, seja também por vídeos desses grupos armados que faziam quando eles iam fechar os terreiros no Rio de Janeiro, eles chegam em Campos, né? Chegam pelas mídias, as pessoas leem isso. E isso serve como referência, como forma de se relacionar com essas religiosidades. E aí Campos começa a trazer essa imitação, que eu chamaria assim, essa imitação do Rio, mas com suas próprias características também, né? Que é esses nuances. Não é uma facção em si, mas são situações localizadas que vão gerando essa complexidade toda. Bom, tem uma mensagem aqui, são 8h42. Eu quero te fazer uma pergunta, mas tem uma mensagem aqui da médica Wanda Terezinha Vasconcelos.
Entrevista bem interessante, muitas informações desconhecidas por muitos de nós, né? E o sempre bom humor de Cláudio Nogueira dando um toque especial nas entrevistas. Vanda Terezinha, um beijo, um carinho grande aí, né? Ela tá com meu filho todo dia, nem sabe, depois eu vou falar com ela. Mas, cara, assim, lembra que a gente conversava aqui sobre informação? Às vezes a gente não tem conhecimento e já julga, sentencia, e quase sempre a sentença é condenar. Então, falta muito conhecimento. Dois bancos importantes nessa situação para você analisar. O banco da escola infantil, onde a criança está começando, qual é o papel que a gente já começou a falar aqui no primeiro bloco, vocês tocaram, eu quero só trazer dessa dimensão para... Porque eu lembrei aqui, na hora que vocês falaram, estava me lembrando de pelo menos uma professora que eu sei que a matrícula dela no estado é professora, especificamente agora, mas é de matéria de assunto de religião afrodescendente. Sim. Alguma coisa nesse... A matrícula dela é professora de história, professora de educação física, matemática. O dela é até muito conhecido em Campos, ela entrou na política, muito conhecido, e gente muito boa. Gente muito boa, só para complementar aqui, para não achar que, né, é político, qualquer coisa assim, não. E aí eu trago desse banco da infância até onde você está hoje fazendo um doutorado. Qual é o papel tanto da educação infantil quanto da superior, nível UENF, nesse contexto, para diminuir essa intolerância, para melhorar esse convívio, para que as pessoas entendam melhor o que é de fato cada uma dessas religiões? Como eu estou falando aqui, e é baseado nessa autora Chimamanda, ela fala assim, o perigo de uma história única, que é isso, quando a gente não conhece a história de determinadas localidades, a gente cria um imaginário sobre eles. Qual que é o imaginário que a gente tem das pessoas islâmicas, dos muçulmanos? Qual que é a história que a gente sabe deles? E a mesma coisa com o terreiro. Qual que é a história que a população de terreiro sabe? E qual que é o papel da escola nisso tudo? Contar histórias. Narrar essas diversas histórias. Não só dos ganhadores, né? Do colonizador da Europa, mas também essas outras histórias que ficaram perdidas porque perderam essa guerra, perderam diante da colonização, né? Dessa violência toda, acabaram perdendo. Então essas histórias não foram contadas. Então, primeiro, eu acho que o papel mais importante das escolas é conte essas histórias, conte sobre as histórias, não das religiões afro só, mas as histórias da cultura negra, do continente africano. Né? Por exemplo, o que Kemet no Egito significa para a medicina? Onde a medicina nasce? No Egito. Onde estão os grandes filósofos? No Egito. Antes de muitos filósofos gregos serem o que são, eles estudaram no Egito. Então, olha como que a gente tem o continente africano com seus diversos países, eles têm uma representação muito significativa, filosófica, espiritualmente, né? A gente vai ter umas discussões que o cristianismo nasce na Etiópia. Então, olha como que é essa questão. Então, conhecer a história é você começar a lidar com seus medos, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente conhece, a gente começa a perder o medo. E aí a história é um primeiro passo para isso. E principalmente também os profissionais, professores, diretores também têm que saber para cobrar isso, cobrar 10.639. Está sendo aplicada? Está sendo discutido a história da população negra brasileira, a história da população afro-brasileira, indígena? Está sendo falado? Como está sendo falado? A gente não quer aqui converter ninguém, a gente não quer falar, olha, se inicie no candomblé, se inicie na Umbanda. Primeiro que o candomblé vai dizer que o candomblé não é para todo mundo, né? É fechado. Então já tem essa questão. Mas é esse papel tanto de assegurar que essa lei está sendo aplicada, tanto também de compreender os alunos que são de terreiro. Ué, em Campos não tem alunos que são de terreiro? Quando eu fui entrevistar uma das minhas lideranças, ela falou, olha, o conselho tutelar me levou por um tempo, porque eu fui iniciado no candomblé e eu fui denunciada, minha família foi denunciada. Então foi retirada da família. A gente tem outros casos assim no Brasil, né? Já houve casos de crianças que também foram violentadas na escola, porque quando você inicia, principalmente no candomblé, você tem alguns preceitos, vestir branco, usar alguns elementos, enfim. E aí como que as escolas asseguram esse direito religioso das pessoas de terreiro? Então tem que ter essa consciência. Porque quando a gente olha para as pessoas... Agora eu esqueci a religião
Me fugiu. Mas as pessoas que guardam sábado, né? Que só podem... Adventistas. A gente não assegura isso? Se tem alguma prova, por exemplo, eu já participei de banca de heteroidentificação de concurso, que a gente ficou até 6 horas da tarde para conseguir fazer essa banca com a pessoa, porque a religião dela não permitia. E tudo bem, a gente cria outros modos. Mas cadê esses modos também para lidar com a pessoa de terreiro? Eu tive um colega na faculdade que ele não ia à faculdade sexta-feira. E era respeitado, ele fazia prova outro dia. Eu acho que isso são mecanismos. Não há problema nenhum. Não. Tá tudo bem, vamos viver em paz. Exato, né? Pô. E não é uma coisa que não acontece, já acontece. Então por que a gente não pode assegurar essas questões também para o povo de terreiro da cidade? Eu tive aula de ensino religioso. Sim, eu também tive. Eu achei isso importantíssimo quando eu tive também. E aí era ensinamento católico. Então, há uma preocupação que vira, né, uma pregação, né? Professora Bebel, era a parte mais boa, mais legal do dia. Mais boa, legal. Que é o que muitos profissionais confundem. Não é você converter, é você apresentar a história da religião, né? O que foram as cruzadas, o que foi a Igreja Católica na colonização, por que ela teve esse papel importante na colonização, qual que é o papel do islamismo também dentro desse todo esse contexto de guerra, todo esse contexto que acontece. Então, a gente compreendeu o papel da religião. Tem esse ditado, né? Religião, futebol e... eu não lembro o terceiro, não se discute. Mentira, a gente discute. A gente tem que conversar sobre, para a gente conseguir compreender de fato. As coisas mudaram, e aí a concepção de quem... E assim, eu me sinto até um pouco privilegiado, porque a gente está no meio dessas mudanças todas. Por exemplo, eu uso um exemplo que eu venho lá do fogão a lenha para air fry, né? Então você tem toda uma mudança de tecnologia aí fabulosa, fantástica. Acho isso muito bacana. Eu venho do LP, do disco, para não botar mais a mão em música. Hoje né, temos um programador aqui, e se bobear, a IA agora vai fazer a programação musical para o programador. E para o locutor também tá muito longe, não. Então, assim, aliás, tem uma rádio no Texas, Estados Unidos, que nada é humano. Nada. Tudo, toda a programação é IA. Toda, locução, tudo. Interessante isso, né? Sim. Ainda bem que eu vou me aposentar daqui a pouco, senão... Mas assim, cara, o que eu quero dizer, e com toda essa mudança, a gente é privilegiado, porque, como você falava, né, tem que se discutir sim. Quando você viu uma mulher brigando, um marido brigando com a mulher, isso é briga de marido e mulher, não mete a colher. Não, tem que meter sim, se vê, e se eu ver, eu vou ligar para a polícia, Acho que é por aí. Isso é mudança. Que bom que nós estamos em plena essa mudança. E, amigo, todo mundo quer uma novidade. Todo mundo quer uma coisa nova. Mas quando a novidade vem e traz mudança para para a nossa zona de conforto, aí não presta. Aí não é, calma aí, não é assim. Não é assim, é para todo mundo. Então... é só a gente aprender e entender que é preciso... Acho que tem uma pensadora, uma artista, a Castiel, que ela fala que a origem da vida é a transmutação, é a modificação, né? Não é a questão do Darwin, né, da evolução. Não, é a transformação. Os mais fracos, nem todos os mais fracos ficaram pelo caminho ou sumiram da existência terrestre. Não, também se modificaram e continuaram. Isso é a sociedade. A gente tem que se transformar, se modificar. Se a gente fica estagnado, é igual água parada, vai apodrecer. Então seja como o rio, segue o seu fluxo. Tem um pensador que fala, né? Se passou 20 anos e você pensa da mesma forma, algo tá errado. Tá ruim. Tá errado. Claro que tem coisas, valores são imutáveis, mas pensamentos sobre a sociedade, você vai adaptando. O que era legal nos anos 70, nos anos 80, hoje já tem coisa que já não cabe mais. E assim a sociedade vai caminhando, né? Seus pais não são conservadores? Olha, eu acho que... dá um mês de conversa. Eu acho que assim, minha família é evangélica. Entendeu o que é conservador? Quem não é conservador? Quem de nós que não é conservador? Sim, mas também quem de nós que não é progressista?
Aí os caras querem levar isso para um debate que... É porque as pessoas querem fechar em caixinha as coisas, né? Você é isso, ou você é isso, ou você é isso. Não, as coisas são muito mais complexas. Há um encontro. Por exemplo, a minha família é evangélica por parte de pai, mas são todos de esquerda, né? Que isso seria um conflito hoje no sentido do movimento, Entrevistamos né? aqui o deputado recentemente, que aliás foi muito boa a entrevista. Henrique Vieira. Cara, sensacional. Ele é pastor. Eu falei, não, ele é pastor, parou de ser pastor há muito tempo. Não, ele é pastor e de esquerda. Sim, e parece que é tão assim que... A Luísa Abreu Barbosa falou, pastor, isso não é uma incógnita, contradição, é uma contradição. É porque as pessoas, como você falou, né, entendem o branco e o preto, mas existe muito mais cinza do que branco e preto. O mundo é muito mais complexo que isso. Pô, tá profetizando, hein? Vamos acabar esse programa logo? Que bicho tá... Mas você gostou dessa, né, Nogueira? Tamanho, da Baixada pro céu do mundo. Sexta-feira, né? Tá um poeta. Cara, mas termina assim. Não, eu ia só falar que a minha avó, uma mulher indígena, vivendo na cidade, evangélica, daquela que assim, eu não duvido da fé da minha avó. Minha avó, ela vai falar pra você, vai passar a visão. Então, mas ela respeita, ela aceita as religiões. Eu acho que é isso, não impede as coisas. Enfim, mas era esse ponto que eu queria dizer. Apesar de ser uma mulher mais velha, evangélica, desde o nascimento da Assembleia de Deus, missão tradicional, mesmo assim ela está aberta a conhecer e se relacionar e respeitar o outro, né? Eu acho que é isso. Ninguém precisa fazer o que o outro faz, mas respeite, né? Que não leve novos 2, 3 anos para você voltar, para a gente continuar debatendo. É o que eu sempre falo, eu saio de casa assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa hoje, já valeu, né, foi o dia da gente. E pela Wanda Terezinha ter postado aqui, eu acredito que tantos outros também, né, que ficaram sabendo de coisas e costumes que são corriqueiros e praticados por nós, que tem a origem lá na Ubanda, assim como a comida também, que vem lá da Ubanda e que a gente come todo dia aí, professando maior fé não só no Cristo, mas na religião, que a gente acha que é o caminho. Semana que vem, né, tem São Jorge, né, feijoada. Cara, pai, eu sou católico, tô vou comer uma feijoada ali. Aí vai ver a feijoada, historicamente, é um alimento sagrado de Ogum, que se misturou com São Jorge no Rio de Janeiro. Aí ele fala, não, pô, mas eu sou 100% católico. Não, eu acredito que você é. Não, sem problema, mas não tem problema. Vamos todo mundo saborear o que tem de fazer. A gente pode sentar na mesma mesa, a gente pode sentar e conversar. E a gente vai ver que a gente tem tantos pontos em comuns, que aquela que a gente acha que é diferente nem vai fazer mais sentido. Exatamente. A gente está num mundo muito mais difícil de viver, não tem dúvida. Independente de idade. Olha só, um pai não levar um filho para tomar uma vacina contra a poliomielite é a covardia das covardias, não é nem ignorância, é covardia. E ele só não está paraplégico ou tetraplégico aí porque tomou a gotinha. É a gotinha. E ele não leva o filho covardemente. E se o filho ficar paraplégico, tetraplégico? Porque assim, a gente fala de paralisia infantil, eu acho muito romantizado esse nome. Não, seu filho vai ficar aleijado, vai ficar tetraplégico, paraplégico, porque não tomou a gotinha. E hoje a gente tem um índice muito baixo de vacinação pelo Brasil inteiro. Sim. Teve governo aí que nem usava a figura do Zé Gotinha. Olha que doido. É isso, cara. E não vejo muita coisa diferente daqui para frente. Mas é isso, né? A gente tem que buscar e fazer isso. O programa é para isso, é justamente para abrir espaço para as frentes e para tantas outras religiões, para todas elas. Temos aqui em Campos uma cena muito, 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 muito interessante e que eu acho muito bonito de ver, não por ser católico só, mas por ter duas alas inimigas da igreja servindo de exemplo, aqui a ala conservadora com a ala mais progressista. Talvez eu esteja aqui também nessa polarização tão doida, falando assim, mas uma ala mais tradicional e a outra mais aberta, mais liberal, que é a apostólica romana e a igreja tradicional na administração apostólica São João Maria Vianney, lá do nosso querido Dom Fernando Rifan,
e a outra do nosso bispo Dom Roberto Ferreira Paz. Olha que legal, isso são 2 cidades no mundo, poucas cidades no mundo têm 2 bispos assim comandando a Igreja Católica. Ou seja, é possível, e os 2 vêm aqui e sentam nessas cadeiras onde vocês estão e a gente conversa. Aliás, se vocês veem os bastidores dos 2, você morre de rir. Quem conhece Dom Roberto sabe disso, Dom Fernando também é uma graça de pessoa. Então, assim, é possível conviver em paz, basta a gente querer. Sim, sim. Obrigado, que não leve mais 2 anos, que você volte antes. Espero que não leve. Os estudos avançando lá, vai mandando munição pra gente, mandando informação pra gente poder, né, atualizar aqui os ouvintes, e a gente vai remarcando aqui outros papos com você. Perfeito, eu que agradeço. Agradeço imensamente pelo espaço para a gente conversar sobre isso. Espero que as pessoas de terreiro também estejam escutando e se sintam um pouco também contempladas com as falas. E deixo meu recado para elas, que a gente se encontre, que a gente se junte e lute pelos nossos direitos para manter nossas tradições vivas e perpetuando aí séculos e séculos ainda. Mas em conjunto com outras religiões também. Paulo, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Acho que para além do assunto que não é leve, a gente conseguiu trazer outras coisas. Nogueira hoje, pô, ele estava inspirado hoje. Ele que está ali profetizando ali, fazendo poeta, poetizando aí, ó. Mas, ó, obrigado, foi muito legal mesmo bater esse papo hoje. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, e até... Ih, rapaz, agora complicou. Quarta-feira. A Luísio deu uma pausa, na semana que vem ele volta na próxima semana. Então, na segunda eu estou de volta aqui, como sempre, né? Se Deus quiser. Na terça é feriado. Na quarta a gente vai estar junto, né, abrindo aí, dando sequência na semana do Folha no Ar. Muito obrigado. Valeu, gente. Ó, obrigado aí a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, né? Continue ligado na Folha FM. Eu estou recebendo aqui áudios novos aí vem aí o show só para um recado rapidinho, o show da Alcione, da Marrona, vamos sortear ingressos agora aí também, já preparando aqui a promoção, e o show do Paulo Ricardo, também, a promoção é da Rádio Folha, né, do Grupo Folha da Manhã, da Folha FM, e a realização é do Claudinho Amaral, lá do Rancho da Ilha, que é o maior sucesso, a retomada aí do Rancho da Ilha. Agora, final de semana, teve Jorge Vecilo, casa cheia, lotada. Paulo Ricardo, depois de Paulo Ricardo, vem Paula Toller, também, e por aí vai, só artista nata da nata. Então, estou só anunciando para a gente já se preparando para as promoções que vem aí na Folha FM. 9h01, de volta na segunda-feira, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.